Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer é repassar pelo modelo Kaleskiano, focando ali nas principais características de cada uma das gerações e verificando se esse modelo ele atende os requisitos, digamos assim, de um bom modelo de crescimento econômico, de acordo, inclusive, com os próprios padrões do pós-keynesianismo. Eu coloquei de propósito aqui o título dessa apresentação, um modelo pós-keynesiano de crescimento, tá? Isso é para vocês terem uma noção do quanto o modelo Kaleskiano ocupou, né, assim, o cenário pós-keynesiano, né, a ponto de hoje, não digo hoje assim, né, mas durante muito tempo ele passou a ser um modelo pós-keynesiano de crescimento, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje aqui e eu vou mostrar para vocês algumas características desse modelo que dão robustez para o modelo e outras características que o enfraquecem, tá? Então a gente vai estar focando nisso. Essa formulação, na verdade, ela começou, né, a gente chama aqui de primeira geração, a gente chama Caldor e Robinson, né, a John Robinson e o Nicholas Caldor como sendo os responsáveis por essa. Mas, na verdade, isso é uma formulação mais recente, né, baseada nas ideias deles, até porque a Joan Robinson, por exemplo, ela não gostava da formulação matemática, tá? Então, o que a gente hoje vê como essa primeira geração é, digamos assim, o que Kaleskianos, né, fizeram aí e chamaram então de primeira geração, segunda geração e terceira geração, tá? Então, no modelo de primeira geração, como a gente já viu, o que acontece é que você vai ter a taxa de juros, né? A taxa de juros aqui é a variável de ajuste desse modelo, tá? Então, isso é algo muito presente na Cambridge de Inglaterra, tá? A Cambridge de Inglaterra, se vocês lembrarem, uma das discussões mais importantes que essa Cambridge promoveu foi justamente questionar aquela ideia de que o Rzinho, né, ele era dado pela produtividade marginal do capital, lá do modelo do solo, né? Então a gente sabe que isso aqui, ó, é uma verdade lá no modelo do solo, mas se vocês se lembrarem, a principal crítica da Cambridge da Inglaterra é que você não tem uma medida apropriada desse K e muito menos uma medida apropriada do que vem a ser a produtividade marginal do capital. Então, como é que você vai determinar o R se você não sabe quem é a produtividade marginal do capital aqui, que é a F' de K? Então, isso ficou conhecido ali, né? A gente já conversou sobre isso nas controvérsias do capital, né? E então a Cambridge de Inglaterra, ela focou em encontrar, digamos assim, o Rzinho, e uma coisa que é muito famosa, né, uma equação que é muito famosa aqui nesse contexto é a chamada equação de Cambridge, né? O que é a equação de Cambridge? É algo muito simples. Ela basicamente diz assim: vamos supor aqui que SW, né? Eu vou supor que SW é igual a zero, ou seja, trabalhadores não poupam, né? E SC é propensão a poupar dos capitalistas aqui, né? Maior do que zero, menor do que 1. Então, eles vão explicitar a distribuição de renda nesse modelo, né? E aí, o que eles afirmam é o seguinte: olha, se você tem essa hipótese aqui, quando a
gente for escrever então aquela equação lá do K ponto, né? K ponto é igual ao investimento aqui, e eles aceitam aqui também, né, por enquanto aceitavam que o investimento era determinado aqui pela poupança, né? Então, a única possibilidade aqui de poupança nessa economia é a poupança dos capitalistas, né? E como os trabalhadores eles não poupam, SW é igual a zero, isso aqui vai ser simplesmente a renda de juros do capital, né? A renda aqui que vai ser poupada, né? É simplesmente a renda do capital. E então eu tenho essa equação aqui, né? Se eu escrevê-la dessa forma, ó, K ponto é igual a SCRK, né? Eu posso isolar aqui o K ponto sobre K, e aí eu vou obter o SC vezes R. E aí eles afirmavam o seguinte, né? Naquele contexto do modelo do Harrod-Domar, né? Lembrem-se que lá no contexto do modelo do Harrod-Domar, né, a gente tinha uma economia com uma função Leontief, que era desse tipo aqui, né? Não tinha subutilização de capital, e a gente assumia que quem dava a produção aqui era o estoque de capital, porque ele era o fator escasso, tá? Então, a gente sabia, né, que uma das questões que estavam relacionadas a esse modelo aqui, né, ao Harrod-Domar, era justamente o fato, né, de que a gente precisava garantir o crescimento aqui, né, porque no final das contas, né, dado que o V é constante, a gente obtém que o y ponto sobre y é igual ao k ponto sobre k, né? E aí, se eu assumir, né, se a gente estiver assumindo que o y ponto, se, né, y ponto sobre y for exógeno, né, for ali, por exemplo, sem progresso técnico, seria igual ao n, né? Se tivesse progresso técnico, a gente poderia até adicionar o G aqui como no solo, né? Vamos manter assim por enquanto, né? Já que eu não estou considerando progresso técnico aqui, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, que se essas equações aqui estão valendo, né? Essa equação, vou chamar aqui de 1, né? 2 aqui e 3, né? Se elas estão valendo, a consequência disso aqui é que eu vou botar aqui embaixo, né, a consequência aqui, por exemplo, botando n aqui, né, e depois substituindo aqui, eu tenho que o rzinho, né, no final das contas aqui vai ser n sobre sc, tá? Então, isso aqui é chamada a equação de Cambridge, né? Eu estou considerando aqui a equação de Cambridge num caso muito particular, que é o caso em que SW é igual a zero, tá? Mas ela mostra então que a taxa de juros ela seria determinada aqui pelo N, que é a taxa de crescimento da economia, dividido pela propensão a poupar dos capitalistas, tá? E esse resultado ele é robusto, né? Se eu, por exemplo, fizer a hipótese de que SW é maior do que zero, eu consigo mostrar que esse resultado aqui ele continua sendo robusto, ele continua valendo, tá? Às vezes vocês vão encontrar a equação de Cambridge dessa forma, tá? R é igual a G sobre SC, tá? Mas isso aqui não é o progresso técnico, tá? É só a taxa de crescimento da economia. Então, por exemplo, aqui, usando essa notação, eles teriam escrito assim, né? Deixa eu apagar aqui, só para botar aqui direitinho. Isso aqui seria igual a G, tá certo? Então, muitas vezes também eles chamam isso aqui de GN, que seria a taxa natural
de crescimento, tá? Então vocês vão ver também a equação de Cambridge dessa forma aqui, tá? Mas sempre lembrando que nesses formatos aqui, o N é exógeno aqui, o G é exógeno, tá? A gente simplesmente está tomando a taxa de crescimento da economia como sendo dada e como sendo a taxa natural de crescimento dessa economia. Se tiver progresso técnico, por exemplo, né, é muito comum escrever essa equação de Cambridge assim, ó, Gn é G, que é a taxa de progresso técnico lá do solo, mais N, tá? Então, só tomar o cuidado para não confundir, que às vezes eles escrevem só assim também, tá? Querendo denotar que é a taxa de crescimento natural da economia também, tá? E não progresso técnico, tá? Então, dito isso, o que eu quero enfatizar aqui para vocês é que na tradição de Cambridge, a taxa de juros nunca vai ser determinada pela produtividade marginal do capital, tá? Ela vai ser sempre determinada por outras variáveis, uma influência muito forte, né? Uma interpretação aqui da equação de Cambridge é que os capitalistas, como classe social, eles são capazes de determinar o que eles ganham, né? Porque olha só, a taxa de juros depende da propensão a poupar dos capitalistas e não dos trabalhadores. Então, como eu falei, esse resultado é robusto, mesmo por caso em que o SW seja maior do que zero. Então, os trabalhadores eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem afetar isoladamente o W e nem o R. Tá? Então, o pessoal diz que os capitalistas, como classe social, eles seriam capazes de determinar o seu próprio ganho, né? Porque dependeria aqui da propensão a poupar dos capitalistas. Tá? Mas nessa versão aqui, o que vocês podem perceber, né, na equação de Cambridge, é que a gente ainda está fazendo a hipótese aqui, ó, né, nesse ponto aqui, que não há uma função investimento autônoma. Tá? Eu simplesmente assumi aqui que o I é igual ao S, né, e adotei aqui o padrão ali do Keynes, né, do solo, que a poupança é uma propensão a poupar da renda. O único detalhe aqui que como o SW é igual a zero, então a renda relevante vai ser só a renda dos capitalistas. Então, no modelo do Calder e Robson, eles estão com esse mesmo espírito, né, imbuídos dessa mesma intenção de encontrar o R, mas só que agora eles vão introduzir uma função investimento também, né? Então, eles mantêm aqui a função poupança deles, né? Ela não muda, continua sendo essa função poupança aqui com a hipótese de que o SW é igual a zero, tá? Só que agora eles vão considerar que o investimento ele é dado por uma função também que depende da taxa de juros, que depende da rentabilidade, tá? Só lembrando que essa taxa de juros não é a taxa de juros monetária. Essa taxa de juros é a taxa de juros da remuneração do estoque de capital físico. Por isso ela aparece positivamente aqui no investimento, tá? Aqui eu já vou colocar como é usualmente feito, né, que a gente escreve a função investimento como sendo normalizada pelo estoque de capital. E isso aqui é simplesmente porque como I é igual a K ponto, né? Isso aqui é uma identidade, né? Quando delta é igual a zero, quando depreciação, né? Fazendo depreciação igual a zero, I é igual a K ponto. Então, o que acontece? Por que a gente escreve essa equação assim? Porque simplesmente
isso aqui vai ser igual a K ponto sobre K, né? E vai me dar então aqui a taxa de crescimento do estoque de capital dessa economia, né? O GK, digamos assim, tá? Vou chamar isso aqui de um GK, que se você estiver lidando com uma equação, com uma função de produção Leontief, olha aqui, ó, pelo item 2, né? É uma função de produção Leontief sem subutilização de capital, isso aqui vai me dar a taxa de crescimento da economia, né? Então, geralmente a gente escreve isso dessa forma, né? Deixa eu colocar aqui. A gente escreve assim, GI, tá? A gente chama isso aqui do nosso GI, chama isso aqui, né? Aqui, olha, eu posso simplesmente dividir essa função poupança por K, né? E aí vai ficar SC vezes R, e aí eu chamo isso aqui do meu GS, né? Vou chamar aqui do meu GS, tá? Então, aqui. Esse aqui é o meu GS, né? E aí a gente vai ter em equilíbrio, a gente vai ter o GI é igual a GS, né? Então, vou colocar aqui primeira geração, né? O que acontece? A gente sabe que o GS é igual a SC vezes R, né? E o GI é igual a alfa mais beta R, tá? Aqui nada mais do que é S sobre K, e aqui nada mais é do que I sobre K, né? E aí, em equilíbrio, né? Então, GS aqui em equilíbrio, né? GS é igual a GI, né? E aí o que acontece, né? Eu vou ter o SC vezes R estrela igual a alfa mais beta R estrela, né? Que vai me dar então R estrela de equilíbrio, né? Eu isolo aqui, vai ficar SC menos beta, né? É igual a alfa, e eu vou ter aqui o R estrela igual a alfa sobre SC menos beta. Depois eu posso voltar então, né? Porque eu vou chamar então isso aqui do meu G, tá? Taxa de crescimento. Então eu sei que em equilíbrio G estrela, né? Eu posso substituir esse R estrela tanto aqui quanto aqui. Aqui é mais fácil, né? Porque já vai me dar aqui, então, é a taxa de crescimento da economia, SC vezes alfa, SC menos beta, tá? Essa é a taxa de crescimento. Então, assim, a ideia é que eu tenho aqui duas equações, né? E duas variáveis. Quais são as variáveis? R e G. E aí eu consigo determinar isso aqui. E nesse contexto aqui, vale a pena a gente explorar graficamente, né? A gente explorar graficamente aqui o que acontece, né? Vou até limitar aqui ao quadrante positivo, né? Já que não faz sentido aqui se eu colocar o R aqui. Se a gente observar que a função poupança, né? Ela é positivamente inclinada aqui, passando pela origem, né? E aí a função investimento, ela tem um intercepto, que é o alfa, tá? O intercepto alfa, e aqui é a inclinação dela. Então vocês notem o seguinte, que se essa inclinação aqui, né, o beta for maior do que o SC, simplesmente não vai haver intercepto aqui no eixo positivo, tá? Então uma condição aqui para que haja, né, esse intercepto aqui é justamente que o SC seja maior
do que o beta, né? Então eu vou chamar aqui de GS, tá? GSGI, e aqui está o equilíbrio, né? Aqui é o R estrela de equilíbrio e aqui é a taxa de crescimento dessa economia, tá? Então, isso aqui é chamar essa equação aqui, eu preciso que SC seja maior do que beta, né? Vocês veem que eu só vou ter algo positivo aqui, né? Se o SC for maior do que beta, porque senão a gente não tem uma taxa de juros positiva, um crescimento positivo, não faz muito sentido aqui, tá? Mas essa é considerada então a primeira versão do modelo Kaleskiano, né? E ela não leva em consideração então a possibilidade de subutilização do estoque de capital, tá? Que é algo que a teoria Kaleskiana traz, né? Então, por um lado, ela considera a taxa de juros aqui como sendo a variável de ajuste, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Se a gente for pensar em termos aqui da taxa de juros, né? Ela é uma variável que, por exemplo, se eu escrever aqui o profit share, né? Aqui escrever aqui o nosso profit share, né? A participação dos juros na renda, né? Por definição, né? Isso é dado por RK sobre Y, tá? E se eu tenho U sempre sendo igual a U aqui, a 1, né? Não tem subutilização do estoque de capital nesse modelo, então isso aqui vai ser a relação capital-produto, né? Então no caso de U igual a 1, né? Que é o caso aqui, tá? A gente não está nem discutindo a possibilidade de subutilização, a relação capital-produto ela é dada dessa forma, e aí consequência dessas duas coisas aqui é que o π vai ser V vezes R, né? Ou então R π sobre V, né? O V constante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que é como se você estivesse fazendo aqui, na verdade, a variável de ajuste, a distribuição de renda, tá? Nesse modelo. E eu não sei se vocês lembram, mas isso aqui já tinha sido, inclusive, cogitado, né? Quando a gente fez aquela questão da primeira tentativa ali, né? Porque lá no Herodomer a gente sabe que tem aquele problema da instabilidade, né? Do equilíbrio de fio de navalha, que é o que? Né? É você ter aqui então o produto, né? Ele está crescendo aquela taxa natural lá, N, por exemplo, se não tem progresso técnico, né? E a gente sabe que o K ponto sobre K, ele está crescendo aquela taxa, S sobre V, né? E aí você tem de igualar isso aqui, né? A gente tem aqui eu estou considerando, claro, depreciação igual a zero, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente precisa que essa taxa natural de crescimento aqui, né? Que é a taxa garantida de crescimento, que seria a taxa que garante que essa economia cresça em estado estacionário, né? Eu preciso que isso seja igual, tá? Eu preciso que S sobre V seja igual a N, né? E aí no solo é o que eu falei para vocês, né? A variável de ajuste é o Vzinho, é a relação capital-produto, né? Fácil de ver isso, né? Lá no solo é a relação capital-produto, né? Que é isso aqui, ó, alfa L1 menos alfa. Né? Então, o que acontece aqui, né? Se eu passar esse K aqui para cima, eu vou ter aqui, ó, né? K menos alfa, L1 menos alfa,
E aí aqui vai aparecer o casinho 1 menos alfa, né? Então, assim, quando o solo faz o casinho, a variável de ajuste, ele na verdade está fazendo o Vzinho, a variável de ajuste nessa equação aqui, tá? Como eu falei para vocês, no Herodoma, a gente fica com as mãos atadas, por quê? Porque tudo isso aqui é dado, né? Então, só por uma feliz coincidência, a gente vai ter essa equação sendo satisfeita. Esse é o primeiro problema de Herodom. E aí, como que a Cambridge Inglaterra tentou superar isso? Foi justamente considerando, né, que a minha poupança aqui, ela é uma, eu vou escrever assim de uma forma estilizada, deixa eu colocar assim, tá? Para não ter o risco aqui de eu cometer um escorregão lógico, tá? Então eu vou escrever dessa forma aqui, onde o P é o Profit Share, né? Aqui seria o P é o Profit Share, tá? E o W, o ômega na verdade, o ômega é o Wage Share, tá? Vou botar assim, Wage Share, tá? Abreviatura aqui. E aí, o que eu falei para vocês é isso, né? A gente sabe que, por exemplo, o ômega aqui, ele é igual a 1 menos π, tá? E eu posso escrever, então, a propensão a poupar aqui como sendo SP vezes π mais SW 1 menos π, né? E aí eu simplesmente isolo aqui o π, né? Ficaria SP menos SW, né? SW mais o SW, tá? E se eu substituo então isso nesse S aqui, né? Eu vou ter π SP menos SW mais SW, né? Tudo isso dividido por V, então eu vou passar logo o V aqui para o outro lado, né? O V é constante no modelo Herodoma, e aí o π estrela, né? Tá certo? O π estrela, ele vai ser simplesmente VNV aqui menos SW, né? Dividido por SP menos SW. Tá? Isso aqui é só para lembrar para vocês de que essa foi a primeira tentativa, né? Tornar a distribuição endógena tinha sido a primeira tentativa de escapar do primeiro problema de Herold, né? Que era o equilíbrio de fio de navalha, né? Então eles falavam, olha, eu não preciso ter uma feliz coincidência aqui desses parâmetros para que essa economia venha para esse equilíbrio aqui. Mesmo com o Vzinho constante, eu consigo fazer então o Profit Share endógeno, né? E aí eu simplesmente torno o Profit Share a minha variável de ajuste, tá? E por que que isso aqui não vingou, digamos assim? Era justamente pelo fato de que o Profit Share, ele, assim, primeiro, né, ele tende a ser relativamente constante, né, no decorrer do tempo, tá? Esse é um dos fatos estilizados de Caldor, né? E também, se a gente observar aqui, é como se a gente caísse no problema do fio da navalha novamente, porque, por exemplo, já que o π é relativamente constante e ele é particular para cada uma das economias, o que tende a acontecer é que eu vou ter de ter uma combinação, né? Como eu falei, olha aqui, eu precisava ter uma combinação desses parâmetros para que isso desse certo. Agora, eu só trouxe mais um elemento aqui para essa coleção de parâmetros funcionar, né? Quer dizer, agora o π que está vindo aqui
sendo dado para mim, ele vai ter de ser igual a isso aqui. Então, basicamente assim, eu estou tentando resolver aqui um problema e está me gerando um outro problema aqui semelhante a esse, tá? Mas isso aqui é só para lembrar, porque lembre-se que tudo isso aqui está sendo feito, né? Quando eu estou fazendo isso aqui, é aquela hipótese de que você não tem uma função investimento autônoma, tá? Então aqui o que está por trás disso é que o I é igual ao S ex ante, tá? E o que a gente fez aqui, tá? É fazer, ó, uma função investimento autônoma, mas o que eu quero dizer é isso, quando a gente faz essa função investimento autônoma aqui e a gente acha o R estrela como a variável de ajuste, dada essa relação entre profit share e o R aqui, né, o Rzinho aqui, tá? O que eu estou querendo dizer é isso, é que quando você está determinando aqui o R estrela, né, você vai estar determinando também o profit share aqui, tá? Então é mais ou menos dizer o seguinte, olha, é a mesma solução daqui, né, é a mesma solução anterior, tá certo? Só que agora, desculpa aqui, só que nesse caso aqui eu tenho uma função investimento autônomo e aqui não, né? Aqui a função não era autônoma, por isso não deu o mesmo valor, né? E aqui também eu estou considerando o SW, né? O SW maior do que zero aqui, tá? O SW maior do que zero. Só algo aqui interessante, deixa eu ver se... Não, mas tá certinho, tá? Vocês notem aqui, porque aqui dá para provar a equação de Cambridge também, tá? Eu posso mostrar, se eu fizer o SW igual a zero aqui, eu consigo chegar na equação de Cambridge. Por quê? Olha só, né? Se eu fizer o SW igual a zero aqui, aí isso aqui vai ficar o quê? Π é igual a NV, né? Ó, NV sobre SP. Mas eu sei daqui, ó, que π é igual a V vezes R, né? Então eu tenho que isso aqui é V vezes R, né? Colocando aqui, ó, NV sobre SP, tá? Eu corto aqui, eu chego na equação de Cambridge, tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer, né? A equação, quando eu falo assim, que a primeira tentativa, tá? A primeira tentativa de superar o primeiro problema de Herold, né? Que era tornar a distribuição de renda endógena, né? Ela recebeu esse nome, inclusive, tá? É a chamada equação de Cambridge, tá? Que é nada mais, nada menos do que isso aqui, ó, que eu tinha colocado antes, né? Ó, R é igual a N sobre SC, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? O modelo aqui da Calder e Robson de primeira geração, basicamente, choveu no molhado, né? Apesar de ter tido essa inovação importante aqui de ter feito a função investimento autônoma em relação à função poupança, tá? E é por isso que vem então a chamada segunda geração, né? A segunda geração ela é atribuída então independentemente ao Amitabha Dutt, né? E ao Hawthorne, tá? Então eles levam em consideração aqui a possibilidade de subutilização do estoque de capital, tá? Então eu vou ter aqui uma possibilidade aqui de subutilização do estoque de capital, isso aqui vai poder ser menor do que 1, tá? E o YPC aqui é o produto de pleno emprego, tá? Ou desculpa, produto de plena capacidade, né? Quando
todo o estoque de capital ele tiver sendo empregado, tá? E essa é a medida usual, né, da utilização de capacidade. E o que eles vão fazer então é colocar essa variável aqui, né, na função. Eles estendem essa função aqui, investimento, né, e colocam essa variável aqui. E a ideia é que agora você está capturando também não só a rentabilidade do investimento aqui, né? Você está capturando a demanda, né? Se o mercado está aquecido, está mais alto, você vai aumentar aqui a sua taxa de investimento. Se o está mais baixo, você diminui o seu investimento, né? Então essa é a ideia aqui. Eles mantêm aqui, a gente pode manter então a função poupança, né, fazendo aquela hipótese de que os capitalistas gastam o que ganham, ganham o que gastam, e os trabalhadores gastam o que ganham, né? Então eu tenho aqui essa função poupança, como no de primeira geração. E aqui surge uma dificuldade porque eu tenho duas equações e três variáveis, né? G, o G de equilíbrio aqui, né? R e U. Então a gente usa aquela função, vai para a definição aqui do profit share, né? Que é dado por RK sobre Y, né? E se eu dividir e multiplicar aqui pelo produto de plena capacidade, então eu vou ter essa relação aqui, tá? Só multipliquei e dividi pela mesma variável, né? Então, ó, isso aqui vai ser RV e aqui embaixo, ó, vai aparecer o U, tá? É digno de nota aqui que quando a gente tem essa possibilidade aqui de subutilização, tá? A relação capital-produto, Vzinho, tá? Ela passa a ser definida dessa forma, KYPC, tá? Vai ser a relação entre o estoque de capital e o produto de plena capacidade, tá? Não é mais simplesmente como aqui, ó, tá? Se vocês observarem aqui, ó, em alguns momentos eu usei esse fato, deixa eu ver, acho que foi aqui, né? Aqui no começo, né? A gente simplesmente considera aqui, né, que o Vzinho é igual a R sobre K, né? Ou, desculpa, Vzinho é igual a K sobre Y, né? Por quê? Porque aqui o Y é igual ao YPC, tá? Mas quando você tem essa possibilidade aqui, você tem de definir corretamente a razão capital-produto, tá? E aí, quando você toma essas três equações aqui, né, e considera o equilíbrio, né, você consegue resolver esse modelo para as variáveis relevantes. Uma coisa que vale a pena a gente fazer aqui é o seguinte, eu vou substituir, tá? Porque eu posso escrever então aqui, ó, o R, né, é igual a, passando o U ali para o lado esquerdo, né, vai ser o π dividido por V, tá? Eu passo aqui o V dividindo, né? E aí como que eu posso escrever essa equação aqui? Alfa mais beta π sobre V U mais gama U. Tá? Então eu posso escrevê-la dessa forma. E aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês? É para o fato de que a utilização de capacidade ela aparece duas vezes nessa equação de investimento. Tá? Eu consigo eliminar aqui, né, o U,
Eu posso eliminar aqui também, né? Escrever essa função poupança assim, UP sobre V, e aí eu resolvo o modelo, né? Fica fácil resolver como eu resolvi anteriormente, mas eu vou chamar a atenção para o fato de que agora o U está aparecendo duas vezes, tá? Tanto aqui na demanda, né, na medida da demanda, quanto numa medida aqui da rentabilidade, né, do Rzinho passa a ser influenciado também pelo... E aí essa é uma crítica que é feita a essa especificação, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, que foi justamente isso, esse um dos motivos que inspirou o Badur e Marne a construir a terceira geração. Eles acham que você gera um efeito acelerador forte aqui no modelo justamente porque você repete a utilização de capacidade aqui de uma forma implícita, tá? E aqui eu quero só ressaltar outro aspecto também, tá? Eu não vou resolver aqui porque é relativamente fácil, isso está lá nas notas de aula também, mas eu gostaria de fazer um gráfico aqui, tá? Eu vou fazer aqui na ponta um gráfico semelhante a esse aqui, né? Cadê o gráfico? Semelhante a esse aqui, só que agora eu vou colocar aqui no meu eixo X, né, justamente o U, tá? No lugar do R. Isso é para ressaltar o fato de que nessa formulação aqui, eu estou abandonando o R como sendo a minha variável de ajuste e essa variável de ajuste passa a ser a utilização de capacidade. Tá? Quando eu faço isso, né, eu vou ter duas curvas aqui. Essa curva aqui da poupança, né, ó, a inclinação dela vai ser dada por SCPV aqui, né, vezes o U. Então, é uma curva que passa pela origem, né? Passa pela origem e tem essa inclinação, tá? Essa curva de investimento aqui, eu posso escrever assim, né? Ó, alfa mais beta π sobre V mais alfa, mais gama, né? Desculpa aqui, mais gama U, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa aqui é a minha GS, né? E aqui eu vou ter a minha GI aqui, tá? A minha GI, qual é o intercepto dela? É o alfa também, né? É o alfa, como era naquela anterior. E aí, olha só, eu preciso, tá? Observar aqui o fato de que Bπ sobre V mais gama tem de ser menor do que quem? Do que SC π sobre V, tá certo? Então eu tenho de observar isso aí, né? Eu posso até passar aqui para o lado, né? Assim, gama menor do que π sobre V, né? Botar o π sobre V aqui em evidência. Ficaria beta menos π, né? Então, vocês notam o seguinte, ó, nessa equação aqui, eu só precisava que o SC fosse maior do que o beta, né? Isso aqui é chamada a condição de estabilidade keynesiana, tá? Vai ficar mais claro nesse contexto aqui. Aqui é um pouco mais... o que eu fiz aqui, né? Aqui é SC, né? Não beta, né? Tá certo? Pera aí. Deixa eu só corrigir isso aqui, né? Quando eu passo isso aqui para cá, vai ficar, então, aqui, ó, corrigindo, né? Ó, SC menos beta, né? SC menos beta. Então, lá na condição keynesiana, né? Aqui, ó, a condição de equilíbrio keynesiano, que era só o SC ser maior do que beta. Aqui, eu preciso que o SC seja maior do que beta, né? Para
isso aqui ser positivo, mas eu vou exigir que o SC menos beta, né, seja maior do que gama V sobre π, tá? Então deu uma apertada aqui nessa condição, né? Agora eu preciso que ela seja mais forte do que simplesmente maior do que zero, né? Isso aqui com certeza é maior do que zero, tá? Isso aqui é a chamada condição de estabilidade keynesiana, tá? Essa condição, e ela garante o que? Ela garante aqui a existência de um U estrela, né? O estrela vai aparecer aqui, o G estrela vai aparecer aqui, e aí eu consigo, né? Uma vez que eu resolva essa igualdade aqui, né? Se eu igualar essas duas equações aqui, eu vou achar o meu U estrela de equilíbrio, acho o G estrela de equilíbrio, né? Então, se não tiver essa condição de estabilidade aqui, eu posso ter o meu GI, né, dessa forma aqui, né, como se o GI aqui fosse uma reta assim, com essa inclinação aqui, que aí ela nunca vai tocar na GS, né, e não tem equilíbrio, tá? Não tem equilíbrio, tá certo? A gente sabe, né, eu não vou fazer isso aqui novamente, porque a gente sabe então, que quando eu achar aqui, né, a gente vai achar o estrela, vai achar o G estrela, né, a taxa de crescimento aqui, e vai achar o R estrela, né, são as variáveis endógenas. E o resultado interessante desse modelo aqui é quando eu faço a estática comparativa, quando eu faço dg dπ, vai dar menor do que zero, que é um regime, tá? Vou botar assim, um regime de crescimento, tá? Um regime de crescimento wage-led growth, né? Wage-led growth, tá? Sempre, tá? Desde que eu mantenha a minha função poupança daquela forma ali. E também, se eu fizer aqui o du dπ, tá? Isso aqui vai dar menor do que zero também. Isso aqui é um regime, a gente chama de um regime de demanda também, né? Tá certo? Um regime de demanda wage-led growth, tá? Então, wage-led growth. Esse é o resultado mais conhecido dessa teoria, tá? E a gente sabe, né, que por um lado é um resultado interessante, mas é um resultado muito desafiador, né, assim, do ponto de vista do conhecimento, assim, da sabedoria comum, né? É um pouco desafiador esse resultado, porque a gente está dizendo o seguinte, olha, se eu concentro renda na mão da classe social que é a que poupa mais, ou seja, geraria uma acumulação de capital maior, eu faço é diminuir o crescimento econômico e não aumentar o crescimento econômico. Tá? E isso decorre do fato de que esse modelo ele está preocupado com a demanda. Tá? Então, se a gente pensar lá em termos das classes sociais, quando o PI aumenta, você desfavorece o consumo, porque a classe trabalhadora ela consome toda a renda dela. Tá? Então, o que está acontecendo é isso, você torna a demanda mais lenta e, consequentemente, a acumulação de capital também vai se tornar mais lenta, né? Porque no equilíbrio vai ter a igualdade, então não adianta, né? Isso não ocorre no modelo do solo, porque no modelo do solo a economia está sempre sendo puxado pela oferta, né? Então a gente não tem esse tipo de problema, né? Agora, numa economia real, como é a nossa economia, em que a demanda tem um papel bastante importante, você
tem de estar atento em como puxar a demanda. E esse modelo, né, com essas hipóteses aqui, mostra que a melhor forma de você puxar a demanda aqui é fazendo uma concentração de renda na mão dos trabalhadores. Isso vai gerar uma taxa de crescimento maior. Tá? Mas, como eu falei para vocês, né, e é por isso que a gente tem a chamada terceira geração, né? Então vamos para a terceira geração aqui, tá? A terceira geração, a do Baduri e Marley, tá? E aí eu vou aproveitar para falar, né, sobre a questão, digamos assim, da utilização de capacidade, né, dar uma focada aqui nessa variável aqui. Porque o negócio é o seguinte, né, então na segunda geração, né, a gente introduz essa variável, né, a utilização de capacidade, foi assim que eu comecei, tá? Mas o que acontece é que há um consenso, um relativo consenso entre os keynesianos de que no longo prazo, tá, existe uma chamada UN aqui, tá, que seria uma taxa normal de utilização de capacidade, taxa normal de utilização, tá, que seria uma taxa que os empresários estão satisfeitos com ela, né? É um equilíbrio aqui, tá? Não é igual a 1, tá? Não precisa estar no pleno emprego. Na verdade, para a economia americana ali, um N aqui de 83%, né? 0,83 é bem razoável, tá? Então, os economistas acham que toda economia tem uma taxa normal de utilização de capacidade e que, na verdade, a outra taxa aqui, a efetiva, né, ela vai simplesmente, né, ficar, se eu colocar o tempo aqui, ela não tem tendência, né, ela tem uma reversão à média aqui, e aqui eu teria a minha UN, né, e aqui a Uzinho, né, então expansões econômicas, recessões estariam sendo capturadas pela Uzinho, mas a ideia é que no longo prazo, né, ela não consegue se desvencilhar, né, eu não tenho algo assim nem algo assim, tá? Então, o que que acontece? Eles criticam o modelo Kaleckiano, né, pelo fato de ali você, o que que a gente vai obter aqui, né, justamente, ó, uma U estrela aqui, né, em função dos parâmetros, quando a gente resolve esse modelo, né, e ela não tem relação nenhuma com a taxa normal de utilização de capacidade, né? Então essa é uma crítica a esse tipo de formulação. E o Baduri e Marley, né, eles falam o seguinte, que na verdade, quando você olha para essa equação aqui de investimento, né, alfa mais beta R mais gama U, os empresários eles não vão olhar para essa taxa de juros aqui, que seria a taxa corrente de juros. Eles vão estar mais preocupados, mais atentos a uma taxa de juros associado a essa taxa normal de utilização de capacidade. Em que sentido, né? A gente sabe que tem uma equação, inclusive uma equação que a gente acabou de derivar ali, né? Que o π ele é igual aqui a RV sobre U, tá? Então, tomando aqui o U constante, né? Que é uma característica dessa literatura, eles vão admitir que o U é constante. Então, o que que eles afirmam aqui? Olha, eu vou escrever isso dessa forma, R é igual a UΠ sobre V, então assim, para cada U eu vou ter uma taxa de juros associada a ela.
Em particular, se eu tenho uma taxa normal de utilização de capacidade, eu vou ter uma taxa normal de juros, né? Então, eles afirmam, olha, eu vou ter um RN aqui que vai ser associado aqui, vai ser associado a esse UN, tá? Então, eles falam o seguinte, os empresários, eles vão estar mais atentos a essa RN aqui do que a R, do que a esse R aqui que está lá no modelo da segunda geração, né? Tá certo? Então, qual é a solução deles, né? Muitas vezes as pessoas simplesmente chegam aqui e colocam, né, o profit share aqui, né, dizendo assim, não, eles substituem a taxa de juros pelo profit share, tá? Mas na verdade é algo mais elaborado, né? O que eles vão fazer aqui é substituir o R por esse RN, né, mais gama U. Então eles estão dizendo, olha, na verdade é essa taxa de juros normal aqui que é que importa, né? E aí sim, né, eles vêm aqui e colocam aqui beta, né? Vai ficar assim, ó, o N sobre V vezes π mais gama U, tá? Só que beta, o NV é tudo constante aqui, né? É tudo constante também. Então, se você chamar isso aqui de um, sei lá, de um beta linha, né? Eu obtenho essa taxa de investimento da terceira geração, que é alfa mais beta linha π, né? Mais gama U, tá? Então essa é a verdadeira motivação de você colocar o profit share aqui, medindo aqui uma rentabilidade, né? Tem ainda o intuito de medir a profitability, que eles chamam, né? Da Rzinho, mas a explicação não é simplesmente você tirar a taxa de juros e botar o profit share, tá? A explicação é essa. Qual é uma das vantagens de fazer isso? É justamente porque aqui o PI, ele, se a gente observar aqui, né? Olha só o que acontece, aqui é o PI, né? Olha onde o Uzinho está aparecendo aqui, né? Então, o que acontece? Eu não vou ter mais aquela dupla contagem, tá? Eu não vou ter mais aquela dupla contagem aqui da taxa de juros, tá? Ó, aqui, né, que eu falo o da utilização de capacidade, né? Aqui, ó, a utilização de capacidade ela só aparece influenciando esse termo. Então a gente tem um acelerador mais brando, tá certo? E aí, qual é a principal consequência disso, né? Quando a gente resolve o modelo, né? Então, se a gente colocar aqui, né? A GS continua a mesma, né? SR, né? Eu substituo já o R aqui, né? Pelo S, pelo UPI sobre V, né? E aí, quando a gente iguala essas duas coisas aqui, a gente obtém então G estrela, né? Vai obter tudo como a gente obteve antes, tá? Só dar uma ajeitada aqui que deu um bug aqui, tá? Então a gente vai simplesmente obter todas aquelas variáveis aqui do modelo novamente, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com a caneta, ela deu uma travada aqui, tá? Só um instante aqui. Então vai obter o G estrela aqui, né? Depois a gente vai obter quem? Vai obter o R estrela e vai obter o U estrela, tá? A gente obtém essas
três variáveis, como era aqui também, né? Como era no caso da segunda geração aqui, tá? Aqui era a segunda geração. Só que agora, né, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente sabe também, eu não vou fazer aqui, porque eu fiz isso em sala e também lá nas notas de aula, né? Que quando a gente fizer o DG estrela DPI, né? Eu tenho a possibilidade de ter um regime de crescimento Profit LED, né? Então aqui seria um Profit LED, tá? Menor do que zero é um Age LED, tá? Então eu tenho essas duas possibilidades aqui de regimes, tá? E também inclusive aqui na utilização de capacidade, tá? Se a gente fizer a estática comparativa, a gente pode ter Profit LED e o Age LED também, tá? Para regime de demanda, tá? Profit LED, o Age LED, isso aqui, né? Quando a gente faz a derivada em relação a U, regime, deixa eu botar assim, regime de demanda, né? E aqui regime de crescimento. Então é isso. Eu vou parar por aqui, tá? Depois a gente retoma esses resultados aí, tá?